Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de recomendação para a Bolsa de Valores. Hoje o nosso sistema vai mudar, nós vamos fazer recomendação de Bolsa de Valores para os principais ativos do IBX50, do índice IBRX50. E vou recomendar 2 a 3 ações por semana no gráfico diário, swing trade no gráfico diário. Para você conhecer meus produtos, serviços, cursos ao vivo e consultoria em geral para a Bolsa de Valores, Forex e Mercado Futuro, acesse www.traderprofissional.com.br ou você entre em contato por aqui, ok? Então, pessoal, nós temos aqui a BRAP4, ok? Temos a BRAP4 aqui, BRAP4. E nós temos uma oportunidade de venda. Eu não sei se o aluguel de ações desta ação em questão está de fato muito caro, mas você tem que analisar com a sua corretora, e é uma operação de venda. Então, qual é a situação da BRAP4? A BRAP4 vem fazendo topos e fundos descendentes, um primeiro topo e fundo descendente, que é um pivô de baixa, que segundo a teoria de Down tende a fazer novos fundos. Então, eu tenho um pivô de baixa. Não existe nada que destrua esse pivô de baixa, principalmente a destruição do pivô de baixa, característica básica e essencial que a teoria de Down defende, que é o rompimento do topo confirmado. Então nós temos aqui um topo confirmado, não foi rompido ainda este topo confirmado. Então se o preço romper esse topo confirmado aqui, certo, em 20,48, seria a destruição do pivô de baixa. Mas não tem isso, nós temos um pivô de baixa e o preço está começando a ficar abaixo da média exponencial 8,9. Já está abaixo da média exponencial 8,9 e fez um pullback onde tem a nossa entrada operacional. Entrada em 18,43, vendida, e se romper 18,43, ou seja, 18,42, atingiu 18,42, você entra, o start de compra, que é a limitação de prejuízo, stop loss, 19,08 disparo. Ou se você é conservador, você coloca o stop nesse topo aqui em 20,42, mas vai ficar o risco grande, tá? Então a minha metodologia utiliza riscos pequenos em topos presumidos. Então esse 19,08 é um topo presumido e geralmente nós acertamos os topos presumidos. O que acontece, pessoal? Nós temos aqui também um padrão aqui na Profit Line. Vamos mudar isso aqui, ó, colocar a cor azul. Nós temos aqui um padrão aqui na Profit Line que denota o quê? Eu tenho aqui um topo no mesmo nível, certo? Na Profit Line eu tenho 2 topos aqui no mesmo nível, 3 topos, praticamente um topo triplo aqui no mesmo nível. E esse último topo fez uma onda de baixa que rompeu este fundo. Então eu tenho um pivô de baixa aqui também. Então tudo isso aqui denota que a Profit Line tende a ir para baixo. Quando a Profit Line tende a ir para baixo, que é o nosso indicador de força, isso denota uma pressão de venda significativa. E no preço nós já identificamos que a pressão de venda é significativa. Este gráfico aqui é o gráfico diário, tá? Esse gráfico aqui é o gráfico diário, tá, pessoal? E o que acontece? Vamos lá no gráfico semanal, a gente analisar outra coisa muito importante lá que favorece muito a possibilidade de queda. É o seguinte, aqui é o nosso sinal de venda e nós temos aqui um pivô de alta, onda 1, 2, 3. E o que acontece? Quando rompe o fundo confirmado aqui, que é próximo de 18,43, já aconteceu o rompimento, a força de alta se descaracteriza, principalmente no semanal, porque a consistência dos topos e fundos ascendentes no semanal e a teoria de Down funciona muito poderosamente no gráfico semanal, que é um gráfico grande e consistente nos padrões técnicos. Então, a gente tem claramente uma tendência de baixa e o próximo fundo é exatamente aqui, ó, que é um fundo confirmado de um pivô de alta que ainda não foi destruído, mas é um fundo aqui importante que é o alvo, que no semanal o preço irá atingir com probabilidade, tem a probabilidade de atingir os 13,32, certo? Então existe essa possibilidade altíssima do preço atingir os 13,32 e consequentemente dar um lucro significativo, porque já rompeu esse fundo e também vem fazendo topos de fundos descendentes no semanal. A Profit Line fez aqui inclusive um oco, ombro, cabeça, ombro na Profit Line. Então quando acontece um oco, antecipadamente
ao rompimento do fundo do pivô de alta, que foi desqualificado e agora nós temos uma força de baixa significativa, isso é um sinal extremamente forte da nossa metodologia para queda. O semanal denota a queda até este fundo pelo menos. E o gráfico diário então tem este alvo com base no alvo do diário, certo? Que é em 13,32. Ou seja, se nós pegarmos o risco pequenininho aqui na BRAP 4, esse tamanho de risco cabe 5 vezes em relação ao alvo, ou seja, nós temos um alvo bom operacional para trabalhar. E eu vou fazer sempre recomendações aqui, tá, pessoal? Recomendações sempre inteligentes, que tem alvos grandes e possibilidade de atingir o alvo muito grande. Ok? Então fica aqui a recomendação da BRAP 4 para vocês aproveitarem. Pessoal, agora nós temos as ações da Fibria, tá? E ela de fato, temos aqui o código dela FIBR3 e ela vem iniciando uma tendência de alta agora, tá? E a gente tem aqui o seguinte, temos o preço acima da média exponencial 8,9, então isso denota que a possibilidade de subida de desenvolvimento da tendência de alta significativa. E já aconteceu o seguinte, um pivô de alta, já tinha acontecido um pivô de alta aqui nós temos o segundo pivô de alta, então nós temos uma confirmação do preço realmente buscar fazer novos topos. No momento o preço se encontra em 29,74, você pode entrar neste ponto, o stop loss em R$ 28,00, ou seja, é um stop grande na minha opinião, mas você ajusta o risco para entrar com um volume pequeno de acordo com o risco que você aceita entrar. Conservador trabalha com 1% de risco por operação. No gráfico diário, quem opera position ou swing trade no gráfico diário assume o risco conservador de 1% por operação. Eu recomendo também que seja 1% mesmo, para você trabalhar com esse risco moderado e ter capacidade de sobrevivência no longo prazo, pois você perde muito pouco. 1% é muito pouco. Então, o que denota realmente que, além do preço denotar que existe possibilidade de continuar fazendo novos topos na Fibria, nós temos a Profit Line, que é o nosso indicador de força, né, que tem... a gente tem aqui o rompimento desse topo, onde esse topo ele foi testado, esse topo aqui ele foi testado duas vezes praticamente aqui, fez o terceiro topo, até que ele foi rompido, e isso denota uma força de alta por parte da Profit Line, que é o nosso indicador de força. E isso converge com o movimento do preço que está demonstrando uma possibilidade de continuar fazendo novos topos na Fibria. O gráfico semanal, vamos aqui selecionar aqui o ponto do sinal. O gráfico semanal, se nós olharmos lá, também tem um favorecimento muito significativo. O gráfico semanal, então, ele vem fazendo... ele estava iniciando... No gráfico semanal, tá, pessoal? A gente vai tirar a média exponencial 8,9 aqui, vamos deixar só 21, porque no gráfico semanal, acima da 21, a tendência de alta, abaixo da 21 é baixa. E o que acontece? Está acima da 21, então isso denota força de alta significativa. Então a gente vai dar um exemplo aqui no semanal. O que vem acontecendo quando o preço fica acima da 21, faz tendência de alta. Isso aí é simples e cristalino. Então já é um indicativo claro de que a Fibria no semanal tende a subir, certo? E além disso tem os padrões técnicos. Nós temos aqui um martelo precedido de outro martelo aqui. Então quando eu tenho um pivô de alta, onde a segunda formação do possível pivô de alta que vai fazer, que poderá romper esse topo do pivô de alta anterior. Quando é precedido um martelo no fundo presumido do pivô que está se formando, é precedido de um martelo de um pivô confirmado, isso aqui é um pivô confirmado, isso é um sinal muito forte de que a possibilidade de explosão em até rally de alta é muito significativa. Além disso, também a Profit Line vinha fazendo topos e fundos descendentes e passou a fazer topos e fundos ascendentes e até o momento não demonstrou nenhum pivô de baixa ou não confirmou nenhum topo triplo ou oco ou padrões técnicos de baixa na Profit Line. Então, tudo demonstra força de alta significativa e explosão para cima na Fibria. O próprio gráfico semanal demonstra isso.
Então, essas são as duas recomendações aí para a semana. Gráfico de diário, operação de swing trade. Então, eu vou ficar por aqui, a aula de hoje. Gostou do vídeo? Compartilhe, esse projeto é grátis, as nossas recomendações são sérias, tá, pessoal? Por exemplo, segunda-feira eu fiz uma recomendação para o Forex USD CHF, o preço se encontrava aqui. E eu recomendei compra. Olha já a explosão que o preço atingiu e olha o alvo que eu recomendei, o preço encontrando dificuldade de passar desse alvo. Então, eu acerto as operações ao vivo antes e depois é comprovado. Então, vocês podem confiar no meu trabalho que é sério. Compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações para que este projeto grátis perpetue e evolua sempre. Muito obrigado, até mais.